Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a professora Andréa Medrado e aqui nós vamos falar sobre educação e todos os assuntos que rodeiam este tema. Por isso, quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nada do que vamos conversar aqui. Para agora, puxa uma cadeira e senta aqui comigo, vamos conversar. A verdade é que todos nós temos alguma ideia do que seja educação. Aliás, todos nós passamos algum tempo em contato com o que a gente supõe que seja educação, em sala de aula, lendo algum livro. Mas o que é de fato educação? Qual é a definição de educação? E por que nós precisamos saber essa definição? Porque é sabendo o que é educação que nós vamos conseguir trilhar o caminho de nos educar, de educar aqueles que nos forem confiados, né? Os nossos filhos, os nossos alunos. E é este caminho que eu quero traçar, que eu quero trilhar com você aqui neste canal. A educação é algo que está presente em toda a história da humanidade, em todas as sociedades, desde as mais simples às mais avançadas, né? Seu objetivo, qual que é o objetivo principal da educação? É formar e aperfeiçoar, tornar melhor as próximas gerações. Se a gente por exemplo, parar para pensar na educação dos povos primitivos, a ideia também era essa. Ainda que ali a educação se dissesse respeito a um melhor lugar para plantio, um melhor lugar para se instalar. Os povos nômades tinham isso. Eles sabiam onde deviam se instalar por causa do curso do rio, por causa da necessidade do solo fértil para plantio. Então, a ideia de educação é aperfeiçoar, é melhorar. Se a gente olhar ao longo da história, né, da história da educação e da história do mundo, nós vamos ver que todas as sociedades tiveram educação. E aí a gente vai vendo nas definições dos filósofos, daqueles que são educadores desde então, que eles vão fazendo definições de educação. Então a educação serve para aprimorar, para aperfeiçoar e melhorar o quê? Habilidades físicas, habilidades intelectuais e habilidades morais dos alunos. A ideia é exatamente essa. Então, ao longo da história, essas definições vieram de vários filósofos, de vários educadores. Os druidas, por exemplo, se a gente for olhar a história da Bretanha, os druidas, eles acreditavam que a educação, ela tinha o papel de ensinar as crianças a obedecerem às leis divinas, né, a fazer o bem e desenvolver moral dentro de si mesmas. Platão, se a gente pegar na história da filosofia grega, Platão acreditava que a educação, ela tinha de educar, de formar o corpo e a alma, para que eles fossem belos e perfeitos. A alma e o corpo, de acordo com as capacidades, com as suas próprias capacidades. Aristóteles falava que a educação é aprender a ordenar as vontades, ordenar as paixões, né? Saber colocar cada paixão no seu devido lugar. Sócrates, então, falava que o objetivo da educação era ensinar as crianças para a virtude. Cícero já dizia que a educação consistia em instruir os jovens e formar almas virtuosas. Então, nós temos diversas definições de educação. A partir do Renascimento, há uma mudança, mas essencialmente na definição de educação não há tanta mudança assim. As concepções de educação no Renascimento, elas não se afastam muito dos caminhos traçados pelos filósofos antigos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, Erasmo, ele diz que a educação deve se concentrar em cultivar o amor pelas letras e pela prática das virtudes. Juan Luiz Vives, ele diz o quê? Que a importância da educação é preparar a criança para adquirir sabedoria. Se a gente pensar em Locke, Locke diz que a educação tem que formar indivíduos virtuosos, né, úteis à sociedade. Então, lógico, você vê aí que tem tem pequenas diferenças, mas a essência permanece formar pessoas virtuosas e que elas precisam melhorar suas habilidades, aperfeiçoar suas habilidades para que sejam úteis à sociedade. E no caso de Locke, ele fala que precisa ser bom, habilidoso em suas profissões. Rousseau valoriza um aperfeiçoamento da vida em relação à natureza, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Pestalozzi diz que a educação, ela tem como objetivo desenvolver e aperfeiçoar o ser humano. Bom, não tem muita diferença dos filósofos modernos para os filósofos antigos naquilo que se diz respeito ao conceito de educação, que é o quê? Aperfeiçoar as habilidades humanas, aperfeiçoar e desenvolver as habilidades morais, intelectuais, né, físicas. Então, dentro desse mesmo escopo, o caminho da educação é esse processo de aperfeiçoar, de melhorar as habilidades do ser humano.
Mas, veja, a gente pode olhar para essas definições e falar, elas são muito parecidas, elas caminham no mesmo tom, elas caminham para o mesmo fim. A verdade é que, embora essas definições estejam muito próximas, aparentemente, em concordar, elas, na verdade, escondem algo que é muito mais profundo. E aí, isso faz muito sentido para a gente quando o assunto é educação. Por quê? Porque cada um destes filósofos, cada um destes pensadores, eles tinham uma base filosófica diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora eles saibam que a educação funciona, existe para aperfeiçoar e melhorar o homem, qual é a base filosófica e antropológica destes pensadores? Cada um enxerga o homem de uma forma. Cada um tem uma base filosófica diferente. E aí é onde consiste o nosso problema. Porque quando você não enxerga o homem da forma que ele é, na sua essência, na sua integralidade, tudo o que você compõe, tudo o que você escreve para este homem depende da visão que este homem tem para você. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o que é muito importante antes de definir o que é educação? Nós sabemos, educação é um processo de aperfeiçoamento. É isso que nós vimos aí ao longo dos séculos, não é? Mas o que é importante para que a gente conheça essa definição de educação e que ela faça sentido? Saber e responder o que é o homem. Se cada pessoa tem uma visão do homem, e óbvio que o homem não pode ser todas as coisas, né? Todas essas visões, então nós temos aí visões equivocadas. Se cada um tem uma visão do homem e cada modelo educacional é feito de acordo com essa visão, aí a gente vai ter um problema. Então, a coisa mais importante para que a gente consiga definir educação e trabalhar com uma educação real, fincada na realidade, é uma antropologia correta, é um olhar correto sobre o que é o homem. Então, meus amigos, o que é o homem? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Essas concepções pedagógicas que nós vemos hoje, essas definições de educação, dependem da correta resposta a essa pergunta. O que é o homem? Claro, nós vamos ver todas essas correntes, né, essas concepções pedagógicas, filosóficas e seus princípios. Mas o que a gente precisa guardar deste momento é o quê? O que é a educação? A educação é um processo de aperfeiçoamento do homem até que ele chegue aos limites da sua possibilidade. Ou seja, até os limites do que exige, do que comporta a sua natureza, a natureza humana. Por isso, todos os esforços empreendidos pelo Estado, por todos aqueles que querem promover a educação, deveriam ser feitos em função de um aperfeiçoamento do homem. Em função de uma melhora, de um desenvolvimento moral, físico, intelectual do homem. A educação, ela deve servir, ela serve para aperfeiçoar o homem. Mas o problema é que nós temos uma visão equivocada do homem que está permeando essas concepções pedagógicas que nós temos hoje. Assim, para que a gente compreenda a educação em sua forma mais perfeita, a gente precisa conhecer verdadeiramente o que é o homem. Nesse sentido, a gente vai se deparar com inúmeras visões sobre o que é o homem. E nós vamos ver que, olhando para o homem, sabendo quem nós somos, o que é a natureza humana, vamos ver que essas concepções estão equivocadas. Nós vamos ver aqui, vamos ver neste canal o que são, quais são essas concepções e por que as concepções pedagógicas da atualidade não têm dado certo, porque olham o homem de forma deturpada, porque trabalham com uma ideia deturpada e fragmentada do homem. Por isso, eu quero te convidar. Nosso próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre essa antropologia. O que é o homem? Qual é a natureza humana? E por que a educação precisa estar em conformidade com essa natureza, porque ela precisa levar este homem até os limites da sua possibilidade. Se nós temos uma concepção pedagógica que enxerga o homem fragmentado, como que ela vai levar o homem, vai conduzir, porque educar é conduzir, como que ela vai levar o homem, levar o ser humano até os limites da sua possibilidade, se ela não enxerga esses limites, se ela não reconhece que o homem tem um limite maior do que o que ela está mostrando ou promovendo. Por isso, eu te convido, o nosso próximo vídeo vai ser sobre o que é o homem. Portanto, guarde para hoje, para este vídeo, o que é a educação? A educação é um processo de aperfeiçoamento do homem até que ele chegue aos limites das suas possibilidades, até que ele chegue aos limites daquilo que lhe permite a sua natureza. Para isso, a gente tem que conhecer que natureza é essa. Ative as notificações, se inscreva neste canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer e compreender o que é educação. Eu te espero. Fiquem com Deus, com a Santíssima Virgem Maria e que os santos anjos da guarda guardem cada um de vocês.